Fala aí pessoal do YouTube, Fox na área, voltando aqui com mais um vídeo. E como foi explicado no último vídeo que eu postei, eu pedi pra vocês algumas sugestões a respeito de que tipo de filme vocês gostariam que eu analisasse. Eu recebi vários comentários, eu acredito que eu ainda esteja recebendo naquele vídeo específico algumas sugestões do que vocês poderiam achar adequado, ou algum filme que vocês gostariam que eu analisasse. E seguindo aqui a sugestão do Henrique Card, o filme da vez vai ser Coraline, um filme um tanto antigo, eu acho que é de 2009, eu não me lembro exatamente, mas é antigo, mas que eu acabei vendo e eu tenho algumas coisas a dizer a respeito do próprio, né? Então, como sempre, vou levar em consideração mais importante, mais motivos e tudo mais. Então, vou começar com essa análise. Então, galera, Coraline. Eu acredito que muitos daqui já tenham visto esse filme. Se vocês não viram, eu recomendo, independente se eu tenha gostado ou não, porque é um filme um tanto interessante. Interessante porque passa algumas coisas que dá pra refletir. Independente, como eu falei, se o conteúdo, no final das contas, é algo positivo ou negativo. Então vamos primeiramente falar a respeito um pouco do filme, para depois se aprofundar no mesmo. Nós temos a personagem protagonista chamada Coraline, e ela acaba se mudando com os pais, deixando alguns amigos para trás, indo para um apartamento chamado Palácio Rosa. E por causa desse afastamento de vários pontos que trazem a felicidade para a própria personagem, somados com a falta da presença dos próprios pais, que estão sempre muito ocupados, não dando atenção à filha, ela tem todo o motivo do mundo de tentar criar ou procurar o seu próprio mundinho perfeito, onde pelo menos ela pode criar um sorriso no rosto. E o que acontece é que no filme demonstra exatamente isso, a busca da personagem, que é uma criança, né, uma jovem, criando, ou pelo menos encontrando um mundo específico que ela inicialmente considera como um certo paraíso, mas acaba não sendo dessa forma que ela acredita ser inicialmente. Então, vamos primeiramente falar da questão visual do filme. O filme é um stop motion. E é muito complicado fazer um filme stop motion, porque você tem muitos detalhes a serem considerados. Porque você tem que fazer movimento por movimento, uma coisa bem, sabe, deve ser muito frustrante. Mas Coraline consegue criar uma fluidez muito boa. Durante o prolongar do filme você consegue ver vários momentos onde a personagem, ou alguns outros personagens, do nada fazem movimentos completamente aleatórios, que se tornam até meio cômicos, tipo, do nada a personagem tá falando e ela vira a cabeça assim, ou simplesmente começa a mexer um braço do nada, só pra ver como foi bem feito a questão da movimentação dos personagens, todos os detalhes, a roupa se mexendo e tudo mais. O segundo ponto é a questão do uso de cores. Esse filme ele não tem aquela coisa tipo, vamos colocar o cenário todo azul, vamos criar o cenário todo verde, não. Mas o filme ele tenta, pelo menos em alguns momentos, colocar algumas cores que destacam certos elementos, principalmente a própria protagonista. Então isso é um truque muito bom e que, bom, de certo modo algumas pessoas podem considerar muito de qualidade, outros podem achar curiosos, mas de qualquer forma, a protagonista sempre se destaca pelo uso de cores bem diferentes do cenário de fundo. Sei lá, por exemplo, a casa que eles estão é rosa, o cabelo da personagem é azul, sabe? Ela usa, às vezes, um casaco laranja com um fundo, sei lá, azul também, não sei, mas o que importa é sempre tem algum elemento com uma cor muito forte. E esse elemento geralmente é significativo para a história, até mesmo o uso do preto, né? Então, tem algumas coisas assim com uso de cores que é muito atraente. Então isso serve também para chamar a atenção do próprio telespectador. Uma outra questão do fator visual é o fator do medo. Esse filme muitas pessoas consideram como não sendo para crianças. E eu concordo. É um filme que é realmente medonho em algumas partes, em muitas partes. E há certas deformidades em alguns personagens. Não somente a anatomia de alguns, né? Que alguns são muito anorexos, outros são muito gordos, uma coisa que lembra até meio Tim Burton, mas não é Tim Burton. Tem momentos que o personagem no mundo monstruoso, ou pseudo-paraíso, começa a se deformar e tal, pra criar o medo, né? Então tem muita coisa ali que chama a atenção do telespectador. Cor, a questão... que eu tava falando mesmo? A questão
da fluidez, né, da movimentação do personagem, tem a questão também da deformação ou até mesmo da própria anatomia, tudo isso somado para criar no final um mundo completamente bizarro. Então, Coraline funciona visualmente em muitos pontos. Uma outra coisa também, agora saindo da questão visual, é a questão das mensagens. O filme pega algumas críticas boas, tanto das mais simples quanto das algumas até um pouco mais complexas. A primeira delas, eu diria que é aquela questão do afastamento dos pais dos filhos. O filme todo é os pais ignorando o filho, né, no caso a filha, né, a Coraline, e ela se sentindo triste. Já é uma crítica, já é uma coisa meio básica, né, mostrando que os filhos precisam de atenção e tudo mais, bibibabá, eles buscam se divertir, imaginação e tudo mais, uma coisa bem básica. Como também há aquelas críticas um pouco mais complexas. A Coraline, ela busca um mundo perfeito, porque ela não consegue se sentir feliz, ela não sente nenhum pingo de felicidade ou nenhum motivo para se exaltar naquele mundo real. E quando ela vai para um mundo sei lá, invertido, vamos pegar meio Strange Things da vida, né? Quando vai para um mundo invertido, onde o pessoal tem olhos de botões e tudo mais, ela se sente feliz, ela se sente no paraíso, mas nem tudo que brilha é ouro. Essa é outra mensagem do filme. Aquele mundo perfeito pode parecer muito perfeito, muito bonito, muito funcional, superficialmente, mas é naquele mundo perfeito que a personagem ela é puxada a perder sua própria humanidade. A questão dos botões nos olhos. Aquilo ali, pra mim, foi um sinônimo de perder a própria humanidade. Demonstrando que talvez, nesse mundo infernal que vivemos, claro que a vida não é fácil, que a vida é problemática e nós temos que lutar para criar nosso próprio conforto, nós temos o nosso próprio espaço para sentir nossa própria humanidade. Em nossos próprios infernos pessoais que nós sentimos e nós sabemos o que somos. Quando nós estamos no mundo perfeito, não há necessidade de lutar, não há necessidade de se esforçar, não há necessidade de se encontrar. Então esse filme, ele traz, cara, tem muitas outras mensagens. Então o filme, ele consegue te levar para um mundo onde você consegue desenvolver muitas teorias metafóricas, né? Muitas ideias, metáforas e tal. É um filme que realmente funciona, tanto visualmente quanto para pensar, né? Filosofar das paradas e tal, tudo mais. Então, no geral, é um filme que realmente é muito bom. Questão de música, assim, o filme às vezes o personagem fica cantando e tal, tem algumas rimas, é uma coisa bonitinha, uma coisa infantil e tal, mas não é nada aquela coisa muito forte. Mas serve para divertir um pouquinho, então é uma coisa meio mediana aí. Em relação aos problemas do filme, sim, o filme não é perfeito. Eu senti falta de duas coisas. A primeira coisa é... Eu percebi que tinha muitos poucos personagens. Eu diria que no mundo invertido, tanto fechado também na trama principal, eu diria que os personagens mais próximos daquilo era a própria Coraline, era o Gato Preto e era talvez a mãe, a outra mãe ou algo assim, né? A grande vilã do filme. Então, o resto só tava lá só pra estar lá mesmo. Então, apesar dos secundários ajudarem em certos momentos, eram muito poucos, eram realmente poucos personagens. Eu senti falta, eu não queria tipo 200 personagens, nem 20, mas eu esperava algo um pouquinho mais, algo que poderia diferenciar pra não ficar somente Coraline. Eu sei que ela é protagonista, mas o que impedia de colocar algum outro personagem ali que pudesse ajudar ela durante a jornada, tirando o Gato Preto, que também é um personagem bastante interessante. Não sei, mas eu senti falta de uma quantidade um pouco mais atraente. Uma outra coisa é a falta de ambientações. Esse eu acredito que a maioria das pessoas vai concordar que o filme realmente não tem muitas ambientações diferenciadas. O filme se passa mais na casa, no jardim e um pouquinho na floresta, alguma coisa tipo de 1 minuto na floresta, uma loja por alguns segundos e só. Né? É a casa e a casa invertida. É o jardim e o jardim invertido. Então, não tem realmente muita coisa ali. Não tem muitos espaços diversos. Então, independente se aquilo era proposital ou não, pra mim, eu senti um pouco de falta disso. Porém, tirando essa questão da quantidade de personagens, quantidade de cenários, isso não tira realmente a grande qualidade do filme. A questão visual, a questão de mensagens. O filme, de maneira geral, funciona muito bem. Mas, como eu disse, eu senti falta de algumas coisas que eu acho que poderiam melhorar. Né? Então, de maneira geral, eu acredito que uma nota adequada para esse tipo de filme é 8,5 para 9. É uma nota realmente muito boa, é um filme realmente muito bom. Novamente, eu não sugiro esse filme para nenhuma criança, porque realmente não é para criança, mas é um filme que realmente é muito bom.
Então é isso, nota 8,5 para Coraline. Se você concorda com isso ou não, se você quer comentar alguma coisa a respeito, você pode comentar nos comentários, como também pode se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, hoje assim o canal crescer. Então esse foi o resultado, foco para o próximo vídeo, valeu!